bom para despertar, pessoal. Olha, não pode dormir, hein? Se vocês comeram muito finger food lá, não pode, tá? Bom, vou dar aqui a boa tarde a todos. Bem-vindos de volta após o almoço. E aí vamos iniciar essa tarde, muito conteúdo, vai continuar, muito relacionamento, aproveitem aí toda a oportunidade. Eu ressalto aqui que vai ter um coquetel na rodada do GBBC, que foi falado antes, que é o Clube de Negócios Britânicos no Brasil, né? Great Britain's Business Club. E nós vamos aqui vamos debater nesse terceiro painel os projetos integrados e casos de inovação e regulamentação. Então, você já vê inovação aqui, já porque isso aqui não é normal na Câmara Britânica a gente ficar assim, mas nós nos seguimos, né, Rafael? Sempre à vontade aí. Aqui. Bom, meu nome é Fábio Caldas, tá? Eu sou VP da Britian no Brasil, tá? E também sócio fundador da LS Lightsaber Consultoria Empresarial. Lightsaber é mesmo do sabre de luz, vocês viram. Tenho 30 anos de experiência no setor de energia, a maior parte na Shell no Brasil e em Londres. Tá? E a dinâmica vai ser o seguinte, cada um vai falar 10 a 15 minutos, Rafael 15 a 20, ele ficou todo assim, mas se quiser fala 10 a 15 também. Tá? No final de cada fala, os outros painelistas vão poder fazer perguntas àquele que falou. Tá bom? Nós vamos iniciar com o Rafael, depois vamos para o Olivier Van Bercy, acertei, Olivier Van Bercy, e o Adriano Burger, né? Bom, pode ser a apresentação tanto em português quanto em inglês, aqui as perguntas, todo mundo é bilíngue aqui. E eu vou ler aqui as bios antes da gente começar. Tá? Eu também, eventualmente, pode ser que eu entre e faça pergunta. E agora eu peço, por favor, tá? Eu sei que pode estar batendo um sono, está todo mundo cansado, tem rede social para atualizar, tá? Mas, por favor, façam perguntas, não percam a oportunidade. Eu sou testemunha do conhecimento enciclopédico que existe aqui sobre projetos integrados, né, e sobre a parte de inovação, tá, e tecnologia. Então, não perde a oportunidade, né? Levanta e faz a pergunta, por favor, gente. Eu vou ler, é uma parte assim, vou ler muita coisa aqui, mas aí pelo menos a gente já sabe, vocês já sabem quem eles são, o histórico, e depois a gente parte mesmo para a discussão, para as apresentações e discussões, tem coisa muito boa, eu vi. Bom, eu vou começar com o Adriano Burger, é diretor de desenvolvimento de novos negócios da BP no Brasil, lidera desde 2011 o desenvolvimento da estratégia da BP no país e estruturação de negócios no segmento de exploração e produção de óleo e gás, biocombustível, geração de energia solar, eólica e térmica / biomassa, biogás e hidrogênio. Meu Deus, Adriano, muita coisa, né? Muito complexo, né? Muita coisa. Ao longo de sua carreira de mais de 20 anos, trabalhou em empresas como Shell, que foi onde a gente se conheceu, Castrol e BP, em diversas funções nas áreas de marketing e desenvolvimento de negócios, finanças e estratégia no Brasil, Inglaterra e Europa e Estados Unidos. Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduação em Marketing pela PUC-Rio, também fez mestrado pela New York University em Sistemas e Gerenciamento de Negócios e também em Administração de Empresas pela UCLA Anderson School of Management. Algum grande erro meu? Não, né? Olivier Van Bercy, executivo sênior no negócio de energia há mais de 30 anos. Olivier é atualmente gerente-geral de Tecnologia e Inovação da Shell Brasil. Antes disso, ocupou posições sêniores no BG Group. Eu conheci você de lá, né? Um independente do Reino Unido, como diretor corporativo de tecnologia e diretor de operações da BG Brasil desde 1990. Olivier adquiriu uma vasta experiência no negócio de petróleo, gás e energia com a Shell International, quando gerenciou ativos-chave em todo o mundo, Reino Unido, Omã, Malásia e Brasil. Muita coisa. Mais recentemente, tem liderado os desafios da transição energética nas frentes de P&D e inovação. Olivier é casado com a Anne-Catherine
Acertei? Anne-Catherine. Com 3 filhos adultos, possui mestrado e doutorado em matemática aplicada pela Universidade de Louvain. Acertei também? Louvain, Bélgica, e certificados de gestão executiva pela Wharton, Estados Unidos, e Cranfield, muito conhecido no Reino Unido. Vamos para o Rafael, com PH, necessário falar. Rafael Moura, vocês devem todos conhecer também. PhD em Engenharia pela Universidade de Liverpool, espero que goste dos Beatles, especializado em aprendizado de incidentes e fatores humanos e mestre em gerenciamento de riscos pela Universidade de Cranfield, ambas no Reino Unido, então estudaram, agora que eu vi. Possui um MBA em Gestão de Empreendimentos pela Fundação Getúlio Vargas, é graduado em Engenharia de Produção com ênfase em Mecatrônica pelo Cefet Rio e pós-graduado em Sistemas Offshore pela UFRJ. Também é especializado em Liderança Executiva na Universidade de Cornell e em Políticas Públicas pela London School of Economics, a LSE, and Political Science. London School of Economics and Political Science, não sabia que tinha Political Science. Moura é especialista em regulação, concursado da ANP desde novembro de 2005, atual superintendente de Tecnologia e Meio Ambiente, responsável por implementar a estratégia regulatória de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação, PDI, exerceu diversas funções de estratégia de liderança na agência, como a gente já sabe, inclusive diretor interino, um tempo, da agência como um todo. No âmbito acadêmico, é pesquisador honorário da Universidade de Liverpool, UK, e editor do periódico da Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, Mechanical Engineers, Bom, então eu vou passar a palavra para o Rafael, pode iniciar, ou vão fazer apresentações, o Olivier e o Adriano, e o Rafael, depois do Rafael, a gente vai para o Olivier e depois para o Adriano, que vão ter apresentações. Ótimo aqui, vamos debater bastante aqui. Obrigado. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos. Obrigado pela introdução, longa introdução, E eu inicio agradecendo o convite da Britton, o Leonardo, Clarice, parabéns pela organização do evento, e é muito bom estar aqui num painel tão qualificado, com o Fábio, Adriano, o Olivier, para falar de pesquisa, desenvolvimento e, principalmente, inovação. Então, eu, na ANP, superintendente de tecnologia, que se traduz em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, inovação e meio ambiente, a agência recentemente fez uma alteração pequena, porém estratégica na sua organização, e eu começo falando desse ponto específico, justamente para frisar a conexão de meio ambiente, sustentabilidade com os aspectos de inovação. Então, a agência originalmente mantinha um arranjo de ter a área de segurança operacional junto com a de meio ambiente, uma tradição, inclusive corporativa, de ter o SMS ou QSMS junto, e a agência promoveu essa alteração estrutural de juntar os aspectos de meio ambiente, sustentabilidade e ESG com os aspectos relacionados à PDI. O objetivo é justamente aproximar do portfólio que é desenvolvido com a cláusula de PDI dos aspectos relacionados à descarbonização, transição energética e ESG, como nós veremos daqui a pouco, imagino eu, nas apresentações do Olivier e do Adriano. Para quem não sabe, os contratos de exploração e produção de petróleo e gás têm uma cláusula específica que determina que os operadores dos campos de grande produção, partilha dos campos que pagam participação especial, apliquem 1% da sua receita bruta em pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, e esse é um recurso privado, é um recurso que as decisões de investimento cabem às empresas, porém, é um recurso regulado. Então, a ANP fiscaliza e avalia se esse recurso foi, de fato, aplicado da maneira prescrita na resolução 918/2023, na regulação pertinente, e se esses recursos
de fato, se enquadram num critério de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, há alguns poucos anos, em 2021, a agência começou um movimento mais forte de fazer alterações na regulação para recepcionar os investimentos relacionados em transição energética e descarbonização. Então, naquele momento, e não faz muito tempo, né, esse movimento, a consulta pública foi realizada no segundo semestre de 2021, os investimentos em transição energética representavam mais ou menos 3% do total desse portfólio, e depois nós tivemos um movimento em que hoje, 2023, ainda um ano em andamento, e em 2023 a gente já tem cerca de 18% do total dos investimentos egressos da obrigação da cláusula para esse ano, para o período anterior, relacionados à transição energética e descarbonização. Então, a gente observa uma mudança no portfólio das empresas em relação aos investimentos de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, que é uma boa representação não só do que as empresas pretendem fazer nesse futuro descarbonizado, mas também um indicativo para a própria ANP do que será necessário regular num futuro próximo, como a indústria se modificará no âmbito regulatório também. Então, para dar uma ideia do volume desses recursos, nós temos no país uma produção crescente, uma curva de produção crescente. Então, só ano passado, esse 1% da receita bruta dos campos de grande produção representou 4,4 bilhões de reais. Então, esse é um recurso bastante relevante, é um recurso que tem que ser aplicado por empresas que detêm um conhecimento tecnológico e que têm profissionais cuja transferência de conhecimento para novas tecnologias, para novas energias, para a transição energética é muito direto. Então, processos como a captura de carbono demandam conhecimentos de engenharia de petróleo, de perfuração de poços, de geologia, de geofísica, geomecânica. A mesma coisa falando de indústrias como eólicas offshore, a gente fala de uma instalação offshore com aspectos de logística e aspectos de projeto e operação que se assemelham, embora mais simples, se assemelham a uma operação de uma unidade de petróleo. Enfim, então há uma série de sinergias. Essas empresas têm uma obrigação de fazer a aplicação desse recurso. Essa obrigação contratual atua como uma ferramenta de mitigação de risco também, porque é um recurso que deve ser aplicado por contrato, então já é previsto a aplicação desse recurso nos fluxos de caixa das empresas, e quando um projeto de EIP é colocado em termos de economicidade, essa previsão já é contemplada. Então, nessa linha, é um recurso em que, embora nós não tenhamos determinadas externalidades, como, por exemplo, o IRA, que foi mencionado na apresentação anterior, nós temos, sim, uma ferramenta de mitigação de risco, chamada recurso de PDI, a cláusula de 1%. Desde 2021, nós temos projetos hidrogênio, por exemplo, portfólio de projetos em hidrogênio, totalizam mais de 30 projetos em diversas tecnologias, diversos TRLs distintos. Falamos de captura de carbono, descarbonização um pouco mais cedo. Da mesma maneira, todas as rotas e tecnologias vêm sendo desenvolvidas em projetos de PDI. Então, para captura de carbono, há uma captura em reservatório depletado, há pesquisa para isso, aplicação em aquíferos salinos, por exemplo, a reinjeção em aquíferos salinos, mineralização do carbono em rochas basálticas, enfim, é uma série de tecnologias que estão sendo estudadas, estão sendo desenvolvidas no âmbito do PDI. Um aspecto super importante é que os projetos de lei que atribuem a responsabilidade de regular, por exemplo, o CCUS, por exemplo, o hidrogênio, estão em discussão. Então, hoje, a ANP não tem essa
essa atribuição, embora, por exemplo, todos os projetos de lei que tratam de captura de carbono, independentemente das particularidades, todos atribuem à ANP a responsabilidade de regulação. O mesmo acontece com o hidrogênio. Então, há uma expectativa e uma preparação interna para que nós possamos absorver esses aspectos regulatórios. Mas o importante é que a regulação em si, e a regulação de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, que olha para o futuro, já recepcionou todas as tecnologias que, porventura, possam descarbonizar a indústria e criar sinergias com a indústria de óleo e gás. Então, por isso que nós temos esse portfólio, que, embora a agência não tenha a responsabilidade da regulação da atividade comercial, do ponto de vista de pesquisa, essa atividade vem acontecendo. Nós estamos acompanhando o portfólio das empresas, a gente tem mantido reuniões com as lideranças de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação das empresas para justamente entender como a agência pode, no âmbito da futura regulação, criar sinergias e externalidades positivas para que essas atividades possam ser implementadas no Brasil, sejam aceleradas e que nós possamos nos tornar líderes em diversas dessas tecnologias que são decorrentes das novas energias, de novos processos, né? E, para encerrar o meu tempo e o meu tempo extra, que me foi dado aqui pelo Fábio muito gentilmente, nós também temos dentro do âmbito da cláusula de PDI, a agência mantém um programa de recursos humanos, um PRH. Esse PRH hoje tem 1.200 bolsistas, mais ou menos, então depende de taxa de ocupação, mas é um número de 1.200 estudantes desde a graduação até o pós-doutorado que recebem essas bolsas como parte desse recurso de PDI, e esse programa também, para o ano que vem, será redesenhado para recepcionar novas temáticas para os estudantes. Dentre essas temáticas, se destacam, claro, os aspectos de engenharia relacionados às novas energias, mas também à inovação. Então, fazer parte do PRH uma cadeira de atividade empreendedora, por exemplo, termos cursos de empreendedorismo para que nós possamos equilibrar o uso da cláusula de PDI, que originalmente, tradicionalmente, foi utilizada para o aprimoramento da infraestrutura laboratorial do país, para o aprimoramento das universidades, e hoje há uma busca para que os fornecedores, desenvolvedores de tecnologia possam receber, e nós temos uma série de projetos bem-sucedidos nessa linha, né? O Brasil é um exportador e um líder de tecnologia subsea, por exemplo, falando de captura de carbono. Há um hub, o mais avançado hub em construção é o Northern Lights, na Noruega, e a cabeça do poço que vai capturar esse carbono veio do Brasil, por exemplo. Então, o Brasil é um exportador, é um líder de tecnologia subsea, e o que nós desejamos é que, com esse processo de novas energias, nós possamos ter a implementação de um equilíbrio para que esse recurso possa ser utilizado para processos de inovação. Então, há uma previsão de um programa empreendedorismo que possa trazer inovação aberta e startups para o âmbito e para o uso da cláusula, e nessa linha a gente espera ter essa tríade de tecnologias e empresas capazes de fazer os desenvolvimentos, que a gente aplique uma regulação que recepcione essas atividades no Brasil, e, por fim, que nós tenhamos pessoas qualificadas e pessoas se qualificando para aproveitar esse boom e esse momento de crescimento e do desenvolvimento de novas indústrias. Então, muito obrigado. Esse é o meu recado inicial para introduzir aí a nossa conversa. Muito obrigado, Rafael. Obrigado mesmo. Eu vou fazer a pergunta, como eu disse, se o Adriano ou o Olivier tem alguma pergunta para fazer para o Rafael, algum ponto, algum comentário e tudo. Rafael, uma primeira pergunta.
É mais, na verdade, um agradecimento, porque a cláusula inicial tem 10 ou 25 anos de idade, e há 25 anos a estrutura era bem diferente. O foco era oil and gas, quase ponto, nada mais. Hoje, energia, a transição energética, que abriu caminhos muito diferentes, e ainda estes caminhos estão abrindo. Você vai continuar a abrir as opções da cláusula para seguir nossos desafios? Bom, a ideia é justamente essa, que a gente tenha uma cláusula que ela seja efetiva e que promova a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico e a inovação no país. Então, todos os processos, e a gente vem regulamentando alguns aspectos, como, por exemplo, o programa empreendedorismo, o programa de qualificação de fornecedores, é para que a gente tenha essa abertura maior, né, para o uso da cláusula, atendendo às nossas necessidades de desenvolvimento. Então, a ideia é sempre aprimorar e aceitamos sugestões também para o próximo ciclo regulatório, né? Aprimorar a regulação justamente para recepcionar aquilo que a gente não previu nessa última revisão, né, que saiu no início desse ano. A minha pergunta vai mais em direção à pesquisa e desenvolvimento, principalmente os projetos, né? Nesses últimos anos, envolvendo projetos na área de biogás, de hidrogênio, de biocombustíveis, a gente vê o potencial do Brasil, né, para a produção de biofeedstocks e feedstocks em geral. Como é que você vê o que tem surgido na área de pesquisa e desenvolvimento para projetos especificamente voltados para as nossas jabuticabas aqui, que é o etanol, né, pode ser etanol para hidrogênio, que é a questão do próprio biogás, o nosso CO2 biogênico. Existe um foco na área de P&D para essas áreas aqui, não? Existe sim, e não só o foco para o PDI, mas o foco para a futura regulação, entendendo que nós temos determinadas, temos externalidades positivas para desenvolver com a maior facilidade no Brasil, né? Então, a gente teve a regulamentação do biogás pela ANP em 2017, então, a partir, criando-se esse ambiente regulatório, esse ambiente comercial, e temos diversos projetos de biocombustíveis. Eu não mencionei os biocombustíveis, mas o Brasil é um dos líderes, é o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis. Então, sem dúvida alguma, nós temos uma série de rotas e desenvolvimentos associados a biocombustíveis. E, falando do etanol especificamente, surgem os projetos de integração de indústrias estabelecidas no Brasil com as novas tecnologias de descarbonização. Então, há projetos, por exemplo, de captura de carbono associada à produção de etanol, os BECS, né? Então, há aí não só um volume de CO2, mas na fermentação do etanol, um CO2 que, digamos assim, é fácil de capturar, um CO2 muito puro, e, sem dúvida alguma, a reinjeção desse CO2, a associação da produção de etanol com a captura de carbono, fazendo BECS, faz com que esse combustível seja ainda mais limpo, que aumente a distância entre a gasolina e o etanol. Então, há uma série de projetos que consideram, sim, as nossas jabuticabas, né? Eu tenho uma pergunta também, Rafael. É o seguinte, você falou do número de 18% de penetração de projetos de transição energética, né, exatamente. Você considera esse número adequado ao nível de hoje ou espera isso? Eu acho que deve crescer significativamente. Podia comentar um pouquinho mais isso daí? Posso. O painel era assim, eu respondendo pergunta até o final? Calma, nós vamos você pode dar o troco depois. Não, tá joia, tá joia. Bom, sem dúvida alguma, a gente observa essa mudança de portfólio das empresas em geral
de um investimento que há 25 anos era 100% EIP, e para processos. Então, esse investimento foi caminhando, biocombustível já há projetos um pouco mais longos, e agora, desde 2021, a gente assistiu esse boom e um shift de estratégia das próprias companhias de passarem a investir em transição energética. Então, nessa linha, tem empresas que hoje têm um portfólio de 30%, 70-30, 70 fósseis e 30 fósseis, EIP e refino, e 30% transição energética, mas já há empresas reguladas com portfólio de 70% voltado para a transição energética, 70% do investimento em pesquisa em transição e 30% em EIP. Então, as empresas que passaram a assumir uma estratégia voltada para a energia, mais do que petróleo e gás natural, vislumbrando um futuro com uma multiplicidade de produções de energia de fontes distintas, acabam voltando esse portfólio para a transição energética, e é isso que a gente tem observado, e, sem dúvida alguma, a gente vai observar uma progressão exponencial nesse valor, como a gente veio de 3% em 21 e 20, referente a 2020, né? Então 3% para 18% em 2023. Então, essa é uma tendência, até pela estratégia das empresas e pelo shift que o mundo vem passando, né? Muito obrigado, muito interessante, tem um push forte aí, né? Agora, a gente não pode ficar só fazendo pergunta para o Rafael, vou passar para o Olivier, para a apresentação. Tá, Olivier? Obrigado. Quem vai controlar meus slides? Eles controlam. Tem aí o controlador, mas você também pode pedir para passarem também, se você não quiser usar o controlador. Ótimo. Tem tanto a dizer sobre a tecnologia, a sustentabilidade, que você me faz este pequeno coisa de cafezinho para me dizer que eu preciso parar, porque senão... 10 a 15 minutos. Tá bom, tá perfeito. Eu queria apresentar e mostrar o que a Shell está fazendo aqui no Brasil, na área de tecnologia e sustentabilidade. Mas antes de falar sobre Brasil, queria falar sobre Shell como uma empresa internacional e como a tecnologia se encaixa bem dentro do propósito da Shell. E acho que esta manhã meu colega Pablo já falou sobre os 4 pilares que governam, na verdade, as atividades da Shell. Então, eu não vou repetir, realmente, eu não vou repetir e passar o slide seguinte. É uma mapa dos centros de tecnologia da Shell no mundo. Bom, a primeira pergunta é, por que você faz tecnologia na Shell? Bom, a resposta é evidente, porque tecnologia traz valor, traz dinheiro, traz progresso. Nós falamos, o Rafael acabou de falar, tecnologia de Deepwater. O Brasil se tornou o centro de excelência da tecnologia offshore. Não só Northern Lights, mas também lá no norte, Guiana, os equipamentos da Exxon são tecnologia que são produzidos aqui no Brasil. Então, a Shell também temos uma área forte de tecnologia, mais ou menos 3.000 funcionários, 90 locais no mundo, mas 3 centros mais fortes. Houston, claramente, porque é Deepwater, é nosso centro de Deepwater. Holanda, Londres, porque somos agora 100% inglês, antes foi inglês e holandês. E também, claramente, Índia, porque quando eu falo tecnologia Índia, todo mundo vai responder AI, inteligência artificial. É lógico. O Brasil tem uma localização particular, porque no Brasil temos só 1% da população global da Shell da tecnologia, somos
quase 40, 35 pessoas. Então é pequeno. Mas gerenciamos entre 10% e 15% do portfólio total de tecnologia do Grupo Shell. Vamos explicar como nós conseguimos fazer isso. Então, Shell no Brasil. Nossa maneira de trabalhar é seguir a abordagem de Open Innovation. Fazemos nada dentro da Shell, fazemos tudo com parceiros exteriores. E a pergunta é, por que você faz? Bem, a resposta, de novo, é simples, porque por que vamos replicar dentro da Shell o que já existe fora da Shell, aqui no Brasil? Tem um centro de excelência, você tem, ou nós temos, porque sou metade brasileiro agora, depois de 20 anos, USP, eu sei, USP, Rio de competição, mas USP entrou na categoria dos 100 melhores universidades do mundo. É uma prova, das provas que o Brasil fica lá. Em cima, falamos de excelência de Deepwater. Outro elemento, então, vamos utilizar, ampliar, beneficiar desse centro de excelência da Shell. Segundo ponto que caracteriza nossos investimentos aqui é, Monsieur ANP, a cláusula da ANP, que realmente é fantástico. Não entende por que outros países fazem a mesma coisa. Porque sem esta cláusula, os investimentos em novas tecnologias seriam mais, queria dizer, tímidos. Porque agora investimos mais ou menos cerca de 100 milhões de dólares cada ano em P&D. É um incentivo muito forte. E deve ser cada ano, e deve ser 100 milhões. Senão vamos ter problemas com o senhor Rafael. Não, mas é verdade. Então, nos puxa muito. Eu já falei com você que é um incentivo muito forte. E, pessoalmente, para mim, é o melhor cargo da minha carreira, porque eu tenho recursos que eu devo investir, e que não é uma coisa fácil. Porque não investir para o prazer de investir, porque tem o chefe que vai me dizer, você pode investir, você deve investir, qual é o retorno de investimentos? Nós não somos uma das, a palavra é charité, caridade, vamos gastar dinheiro, todo mundo vai me amar e parar lá. Não. É mais complexo que isso. E nossa área de investimentos são, o foco ainda é Deepwater. E a razão é, Brasil é o centro do Deepwater, e também Shell Brasil, é um dos pilares da produção de petróleo da Shell. Então, queremos muito continuar a melhorar a eficiência, decarbonizar nossas operações offshore com nossos parceiros operadores, que é a Petrobras. E, claramente, tem um elemento de transição energética. O Brasil tem muitos caminhos com muita tentação. O problema é vamos dever selecionar, porque investir em todos os lugares não é muito bom, porque nós vamos perder o norte e não avançar. Então, o tamanho do Shell no Brasil, já falei um pouco. Temos 34 staff, mas mais de 1.600 pesquisadores que, na verdade, trabalham nos projetos da Shell através de instituições credenciadas ou empresas privadas. É um fator demultiplicador. E você pode ver no centro 3 centros de inovação. Por que centros de inovação? E são nas áreas de Gas Innovation, New Energy e Offshore Engineering. A razão é que, eu acho que a Shell, historicamente, 110 anos de história, tem um conhecimento, vamos dizer, forte, resiliente nas áreas de Upstream Deepwater. Podemos investir com mais conforto e investir mais nessas áreas. Wind, solar, new energy, pilas, nature-based solution. A Shell não é ainda, mas não é agora o líder. Então, precisamos fazer uma pesquisa
mais abrangente, mais aberta para tentar entender quais são as áreas onde nós vamos poder colocar mais dinheiro, mas inicialmente em uma fase de aprendizagem, de de-risking. E a outra linha importante é digitalização. Eu acho, ninguém vai me contradizer, que nas áreas de oil and gas, vamos chamar nossas empresas oil and gas, a penetração da digitalização é boa, mas pode ser melhor, porque tem um elemento de tradição forte, de engenharia forte. Se você vai perforar deepwater, é não para testar se o equipamento vai funcionar, não, tem um risco também, um exposure muito forte. Então, tecnologias disruptivas que você vai aplicar lá offshore de uma vez, você não pode fazer. O nível de risco é alto demais, precisamos de arriscar, etc, etc. E aqui, para minha última slides, só para mostrar um pouco quais são as linhas gerais do nosso portfólio. Claro que com este investimento, temos um plano, não é vamos este ano investir X nesta área e daqui 2 anos Y numa outra área e vamos ver cada 2, 3 anos o que eu preciso investir para acabar com esta obrigação. Para nós não é uma obrigação, é uma oportunidade de desenvolver um portfólio bem equilibrado. Então, temos, como eu expliquei um pouco antes, as linhas de upstream, aumento de eficiência e decarbonização. E toca nas áreas de superfície, os reservatórios, entender melhor como aumentar o fator de recuperação, como monitorar com 4D sísmica, a recuperação destes recursos absolutamente enormes de pressão. Temos também áreas de poço e de engenharia mais clássicas, novos materiais para, como dizer, achar equipamentos que são não metálicos, porque o que é metálico vai ter corrosão, vai ter todo tipo de problemas. E materiais poliméricos têm um futuro talvez mais interessante. Instalação de poços, completação inteligente, coleção de dados nos poços para monitoramento, etc., são elementos importantes. E não só para poços de óleo e de gás, mas também falamos de poços de injeção de CO2. Precisamos, até agora, tem mais ou menos regulamentos um pouco diferentes em cada país, mas monitorar durante 100 anos, ou mesmo mais. Então, precisamos desenvolver sensores que vão poder ser usados para 100 anos. 100 anos é muito. E temos também, claramente, robótica, 3D printing. A ideia robótica é reemplaçar seres humanos onde tem operações com uma exposição do risco alto, ou fazer monitoramento de coisas onde o ser humano ainda não pode ir. Não tem seres humanos que vão lá mergulhar a 2, 3 mil metros de profundidade, não existe. Então lá é mais ou menos 60% até 70% do nosso investimento. E a transição energética, investimento em baixo carbono, lá você tem, quer dizer, coisas clássicas. Biocombustível, você fala energia Brasil, a resposta vai ser Amazônia e etanol. Bom, claramente são pontos fortes que nós devemos realmente ampliar e aproveitar e ampliar. BECS é um assunto muito importante, não sei se eu tenho, talvez uma pergunta sobre BECS seria bem-vinda, porque vou acabar com o meu ponto. Na verdade, minha última slide vai ser muito curto. Última slide porque na imprensa, quando se fala sobre o que a Shell está fazendo aqui no Brasil, você pode ouvir coisas sobre Brave, que é agave para produzir mais etanol, o projeto de etanol para hidrogênio,
encontramos o senhor Haddad no RCGI, que é o Centro de Inovação lá em São Paulo, muito interessado nesse tipo de tecnologia. Nanorad, que são, na verdade, pequenas nanopartículas para melhorar o crescimento das plantas na Amazônia e outros lugares que precisam ajuda. Então, it will hit the limelight nos jornais e acho importante para reforçar que a Shell é uma empresa de energia. Sim, produzimos muito óleo e gás aqui no Brasil, mas também investimos muito para o médio e longo prazo da energia. Obrigado. Muito obrigado. Foi direto. Obrigado, Olivier, pela apresentação. Eu queria aproveitar até o slide que está nas telas para fazer dois comentários e mostrar a questão da amplitude de aplicação da cláusula no desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil, né? A gente tem ali no etanol para hidrogênio, a Hitron ali, uma das empresas mencionadas, junto com Raizen, Senai, USP, Marco Polo e Toyota, que desenvolve esse projeto, e a Hitron ela é uma spin-off da Unicamp. Então, em 2003, era uma incubada da Unicamp que se desenvolveu numa grande empresa de desenvolvimento de soluções tecnológicas, né? E o Brave também é super interessante, um projeto que tem a Unicamp, que é uma universidade que é extremamente forte em pesquisa básica, junto com um centro como o Senai e Cimatec, que é um centro que tem relativamente recente, tem 10 anos aí, que desenvolve TRLs mais altos, escala soluções tecnológicas. Então, a gente começa a ver esse tipo de parcerias entre centros de pesquisas com potenciais distintos para uma entrega de projetos que a gente espera que se tornem comerciais e novas indústrias. Então, não foi uma pergunta, mas eu achei oportuno mostrar na prática as sinergias e o quanto essa cláusula de obrigação, de fato, é uma grande oportunidade, como o Olivier comentou agora há pouco. Obrigado. Olivier, uma pergunta, eu acho, para... Você falou de uma série de tecnologias e terminou com exemplos específicos de projetos aqui do Brasil. Na minha área, eu acho que claramente fica comprovada as vantagens competitivas que o Brasil tem na geração de energia renovável, na produção do hidrogênio verde, na produção do biogás, na produção de biocombustíveis, biofeedstocks, etanol. Mas a regulação para muitas dessas áreas ainda é nascente e não temos uma infraestrutura aqui no Brasil tão desenvolvida como na Europa. Então, a pergunta é: como você vê tecnologia ajudando o Brasil a leapfrog, né? A vencer esses obstáculos que basicamente são infraestrutura e escala? Porque o potencial do bio também é muito limitado pela escala. Essa é uma pergunta interessante, obrigado. A Shell Tecnologia aqui no Brasil é uma parte da Shell Group. Então, nós não fazemos tudo aqui no Brasil, é um subset do que o Shell está fazendo. O Shell vai escolher o país que tem ou infraestruturas, ou regulamento, ou business case mais robusto para desenvolver algum tipo de tecnologia. Então, o que estou mostrando aqui não é tudo o que Shell está fazendo. Bom, offshore wind, você falou offshore wind. Claro que Shell tem experiência lá na Holanda, um pouco nos Estados Unidos, mas na Holanda, Marcha do Norte, etc., sobre esse tipo de negócio. Tem regulamento, então, Shell ainda é Shell. Temos como dizer, conhecimento, experiência de qual é uma regulação que vai ser propício para investir nesta área.
E acho que tem muito engajamentos com IBP, acho com ANP via IBP, etc., para discutir esses elementos regulatórios para, vamos dizer, acelerar o desenvolvimento de frame adequado para investir. Mas, mesmo assim, não vai significar que a Shell vai investir em todos os elementos da transição energética. E, como eu falei inicialmente, o risco, você tem tentação de fazer tudo, porque tudo parece super legal, super fácil, super barato, super tudo. Mas quando os engenheiros, que são os engenheiros chatos, vão chegar dizendo: eu posso construir qualquer que você quer. O engenheiro vai te construir qualquer que você quer. Dizendo: eu preciso milhares de toneladas de aço especial, eu preciso de tipo de compressor, eu preciso... não, eu não tenho dinheiro. Se não tem dinheiro, você tem nada. Então, é muito importante de entender quais são as áreas onde nós podemos começar a puxar essa transformação e áreas onde nós devemos refletir um pouco mais, fazer mais pesquisa para madurar não só a ideia, mas o upscaling das ideias. E é lá que tem o que é chamado de Death Valley. Você tem uma ideia fantástica nas universidades fantásticas, com pesquisadores fantásticos. Você tem um negócio que diz: eu quero. E entre os dois, se cima, quem vai pagar para o upscaling? Porque lá você vai dever colocar milhões, dezenas de milhões, talvez 100 milhões de dólares na mesa durante alguns anos para demonstrar o upscaling. É muito complicado esta passagem de tudo está bem, a indústria que queria fazer um business plan, numa solução que, na verdade, não existe ainda. Obrigado, Olivier. Obrigado mesmo. Eu vou deixar o Adriano apresentar, né? E aí, quando eu abrir para perguntas, por favor, já vão bolando aí. Né? Aí eu já entro com a minha pergunta. Na rigor, são duas. Se uma parte do agave pode ser utilizada para fazer tequila, se for azul. E o segundo é sobre Becks. Não, juro, que é uma curiosidade minha. Se dá para fazer tequila, eu adoro tequila. Então, vou passar, depois eu faço registrando aqui também a presença da nossa presidente, que está adorando. Ana Vitelli aqui, está adorando, já falou para mim mais de uma vez. Vai lá, Adriano. Tá bom. Acho que o meu objetivo hoje aqui é... Não vou falar muito de tecnologia, mas tecnologia vai fazer parte disso, da apresentação. Não vou falar muito de regulamentação, mas é parte integrante. A ideia é focar um pouco mais na integração. Quando o Fábio me apresentou, né, deu o meu cargo, diretor de desenvolvimento de novos negócios e integração, ficou faltando essa parte. A BP atua em eólica onshore, em gás natural, liquefeito, em biogás, em etanol, outros biocombustíveis, hidrogênio verde, hidrogênio azul, e nas áreas mais tradicionais, Natural Climate Solutions e crédito de carbono. Só que essas áreas têm desenvolvimento de negócios dentro, né, do escopo de atividades. Eu faço a integração disso. Projetos, por exemplo, um pouco mais complicados, como hidrogênio ou como combustíveis sintéticos, que envolvem a integração dessas áreas. E, principalmente, a integração dessas áreas com engenharia, finanças, regulação e parcerias externas, tá? Seja com o governo, seja com, no caso, outras empresas. A apresentação é isso, é um resumo, eu não quero usar muitos slides, eu acho que vocês conhecem a BP e conhecem a estratégia que ela adotou há alguns anos de ser uma companhia net zero, escopo 1, 2 e 3. O 3 é um desafio bem ambicioso para uma companhia que produz óleo e gás. O nosso objetivo é se tornar um net zero company, né, até 2050 e ajudando o mundo também nesse processo de descarbonização e transição de energia energética. O grande desafio, eu acho que resumindo também o que foi falado nos outros painéis, é você conseguir garantir o fornecimento de energia, né, que seja... tem o aspecto de segurança energética, não pode faltar, tem que estar disponível
quando e onde necessária, né, dentro da infraestrutura existente. Ela tem que ser, tem que ter um custo razoável, factível com a realidade das diferentes indústrias, segmentos e economias, e agora tem que ser low carbon. Então, esse é o trilema. Você deixa de ter um dilema, né, segurança energética e custo, a ter um trilema. O objetivo da BP é tentar conciliar isso. A gente continua produzindo óleo e gás, mas de uma forma muito mais focada, focando no que chama de hidrocarbonetos resilientes, né, o Brazilian Hydrocarbons, ou seja, gás e óleo com uma pegada de carbono menor. A migração, no caso de combustíveis fósseis, menos eficientes para mais eficientes, gás sendo um deles, e geração de energia renovável em escala. O nosso objetivo são 50 gigawatts em energia renovável, produção de biocombustíveis, bioenergia, e hidrogênio e captura de carbono. Sem hidrogênio e captura de carbono, a gente acha esses alvos não seriam atingíveis. São fundamentais. E, em função disso, a gente tem a realidade hoje, no caso, dos projetos da BP no mundo. Aqui eu trouxe os exemplos dos projetos de hidrogênio, são 18 ou 19, mas, se você considera o aspecto geográfico, apenas vão ser 15, porque são hubs de energia, né? Então, você tem hidrogênio verde, hidrogênio azul, biocombustíveis e uma série de outros, em combinação com o gás e os produtos refinados naturais. Tem exemplos interessantes, e o objetivo de mostrar isso é justamente a questão da integração. Por exemplo, na nossa refinaria de Whiting, em Indiana, no centro-oeste americano, a BP faz parte de uma coalizão envolvendo mais de 70 parceiros, cujo objetivo você começa descarbonizando a refinaria de Whiting e gera um polo, né, de hidrogênio de low carbon. Você consegue fazer um corredor de baixo carbono no centro-oeste. Então, isso tem um impacto na economia regional, na indústria regional, nas atividades de agricultura. Poderia entrar em vários exemplos, eu vou focar hoje em dois. Vou focar em Teesside, em UK, e vou focar em Castellón, na Espanha, que são, de novo, exemplos de projetos integrados. Castellón, você pega, no caso, infraestrutura existente, refinaria, você começa com a descarbonização parcial da produção dessa refinaria. Você substitui o gás natural por hidrogênio verde, você cria parcerias regionais com a indústria química, petroquímica, e monta um polo, né, um hub de energia. Esse slide ele é fresquinho, ele veio direto da Espanha, por isso ele continua em espanhol, não deu tempo de traduzir. Mas, então, de novo, é um exemplo de projeto integrado. Se você pensar, você começa com como que você ancora a demanda, certo? Local. Desculpa, como é que você primeiro ancora o projeto? Produção. Você tem que passar, né, por todos os estágios, engenharia, licenciamento ambiental, etc. Você resolve o problema. Aí tem a questão da infraestrutura. Aí você tem que ancorar a demanda local. Se você construir projetos puramente voltados para exportação, tem um risco muito maior, difíceis de serem viabilizados. Então, você ancora. Você começa com uma escala menor, esse projeto, e depois você vai crescendo. Você descarboniza a produção da refinaria inteira. Você descarboniza a operação do porto e do hub. Você descarboniza as operações de um cluster cerâmico. Você começa a fornecer hidrogênio, biogás, e descarboniza o transporte público local. Você produz o SAF, né, via coprocessamento, e descarboniza a operação, no caso, de um dos maiores aeroportos da Espanha. Você cria esses corredores de transporte, tá, descarbonizando, no caso, o transporte pesado. Você descarboniza, através de parcerias com algumas companhias de transporte marítimo, o transporte das mercadorias desse porto. Então, isso é um exemplo. E se você pega Valência, Castellón, você vê que é um corredor. Você parte depois para a descarbonização de uma região.
Então, você conseguiu ganhar escala, você sai de uma escala pequena e começa a crescer, aumentando essa escala gradativamente. Você trabalha com o governo nacional, estadual e local para viabilizar esses projetos. Você tem que estruturar as parcerias com todas essas companhias também e governos locais para execução. E eu falei da tecnologia, né? É um grupo de tecnologias. No caso, a BP ela é bastante agnóstica. Eu acho, não sei se nos moldes da Shell, a Shell é um pouco mais agressiva, mas a gente deixou de ser early adopter, né? Para ser follower. Mas a gente não existe hoje, se você perguntar para os especialistas na BP, eles não vão identificar uma tecnologia ou uma rota ou um tipo de combustível que vá ganhar essa corrida. Então, você tem que diversificar as apostas, e é o que a BP costuma fazer. Mas esse é um exemplo de um hub, de um projeto integrado. Vocês conseguem entender, eu acho, a dificuldade de se tirar risco desses projetos. Um outro exemplo que é o Teesside. É um projeto já mais maduro na Inglaterra, onde empresas como a Shell, a BP, a Equinor, a Total e o National Grid, uma companhia de geração elétrica na Inglaterra, construíram uma parceria para desenvolver esse polo de produção de hidrogênio. Você, basicamente, aqui eu vou simplificar ao máximo, você tem produção de hidrogênio verde e hidrogênio azul. Você alia eólica offshore com captura de carbono offshore. Você tem o compartilhamento dessa infraestrutura para transporte e captura de carbono. Você tem as parcerias com as indústrias de fertilizante, químicos, com governos locais e companhias para descarbonizar o transporte também. Aqui é um mapa. Você, na verdade, aqui é a conjunção de dois hubs industriais, né, que é o Teesside e Humber. E cada companhia, cada parceiro tem um foco no desenvolvimento desse projeto, que foi um trabalho de muitos anos e realmente bastante complexo e desenvolvido lado a lado com o inglês. E eu acho que eu paro por aqui. Eu acho que em resumo, o papel da integração, né? Então, de novo, escala, criação de demanda local, energia renovável não é barata e, principalmente, não é mais barata do que combustível fóssil. Precisa de um apoio regulatório, num primeiro momento, no curto prazo, para gerar essa demanda inicial e tirar os projetos do papel e tirar risco dos projetos. Tem o papel de companhias como a Shell, como a BP, que tem uma pegada global, ou seja, eu posso produzir localmente para levar esses produtos para fora, descarbonizar outras economias em outros países, mas eu só posso fazer isso se a minha regulação local estiver em sintonia com a regulação, no caso de outras regiões, regulação na Europa, nos Estados Unidos, senão você não gera esses corredores, você não gera o fluxo de produtos. Então, e tem a questão, tem o fator de tecnologia, que é a escolha de em que momento você adota qual tecnologia e que rotas, né, você vai seguir para descarbonizar. E que segmentos e que prioridades que você vai ter, enquanto companhia, enquanto governo. Olha, caramba, estou impressionado com a complexidade do Castelon. É muito, e olha, basta olhar aqui, e também com aqueles pontos todos do Olivier, lá daquele portfólio, que você tem a quantidade energética e tudo. Então, eu vou fazer a pergunta. Bom, o Olivier já tem... Agora está aberto, tá, pessoal? Já podem começar a levantar. Mas deixa eu ser um pouco egoísta aqui e pedir para ele desenvolver um pouco mais sobre BECS. Né? Esquece a pergunta da tequila, esquece. Sobre BECS. E eu tenho uma pergunta para vocês três,
que é a seguinte: bom, você vê a quantidade de coisas envolvidas, CCS, SAF e tudo. E a parte de regulação, cada tipo de energia você tem um regime, pode ter um regime tributário. Eu estou expandindo a partir de Castelão um regime tributário diferente. Você pode ter políticas de governo diferentes, regulações diferentes. Então, assim, eu não vou querer a resposta assim, olha, é essa a resposta, que eu sei que a gente não tem, é complexo demais, mas poderia oferecer alguns comentários sobre como fazer para acelerar a implantação desses projetos integrados nos seus diversos aspectos, especialmente a parte regulatória, de inovação. Então, vamos deixar o Olivier falar sobre BECS, tá, por favor, e depois, se puderem endereçar, e aí já podem fazer a fila aqui. Já peguei um aqui, depois vai você. Falar o nome e empresa. Bom, BECS é CCS, Carbon Capture and Storage. Temos 3 opções para combater o CO2, se é uma luta contra o CO2. Primeiro é não produzir o CO2. Bom, é uma evidência. Então, a estratégia de transição energética é este esforço de não produzir CO2 e produzir mais energia. O segundo elemento é minimizar ou reduzir operation efficiencies, para reduzir a quantidade de CO2 que você vai gerar para a mesma quantidade de energia. E o terceiro elemento, a terceira base, é eliminar o CO2. E a façon de eliminar o CO2 é capturar o CO2 e colocar o CO2 num lugar onde o CO2 não vai sair. E, bom, CCS é esta terceira categoria. E claramente todo mundo vai reconhecer que é um must, porque nós não vamos poder não produzir CO2 e não minimizar a produção de CO2, vamos dever eliminar o CO2 da atmosfera. Alors, eu queria comparar BECS com DAC. DAC é Direct Air Capture. É uma tecnologia, e realmente é a última, talvez não, mas bom, é uma maneira bem, vou capturar o CO2 do ar, e do ar que nós respiramos temos 400 ppm, 0,04% de CO2 no ar. Então, você vai precisar processar quantidade enorme de CO2, de ar para reduzir CO2, bom, que é quase complexo. BECS, na verdade, você poderia dizer que BECS é DAC natural, porque você tem o processo de fotossíntese. Na verdade, é a natureza que vai capturar o CO2 do ar, se tornar nesse caso, vai permitir crescer a cana-de-açúcar. Nós vamos fazer a safra, colocar numa usina, e fazer do distil, não para fazer cachaça, mas para fazer etanol, que na verdade é exatamente a mesma coisa, by the way. E o byproduct disso é uma fonte de CO2, 100% CO2, não 0,04%, 100% do CO2. Então, a ideia, mas a lógica agora da regulação, estou olhando você, mas porque você representa o planeta, mas não é a falta de você, não, é a falta das algumas pessoas lá no outros lugares. O etanol é verde, porque o etanol começa para capturar CO2 do ar, fotossíntese, vamos na usina planta e a destilação vai rejeitar o CO2. Então, é zero. Oil and gas não funciona assim, temos uma pegada de carbono. Mas a pegada de carbono na produção de óleo e gás é, na verdade, bem menor que a pegada de carbono da produção de CO2, da produção de etanol. Então, capturar este CO2 da produção de etanol, não sei se vai ser mais fácil, mas potencialmente vai poder ser mais fácil, reduzir muito a quantidade de CO2 no ar
e vai poder também aumentar muito o valor do etanol, porque você vai produzir etanol, e o Brasil é o segundo maior produtor de etanol, 30% da produção mundial. Você vai reduzir a pegada de CO2 do etanol muito. E o que os Estados Unidos e a Europa estão procurando muito é etanol como uma pegada de carbono negativo. E aqui é o produto que poderia sair de aplicar tecnologia BECS na produção de etanol no Brasil. Então, eu acho que o BECS tem um futuro enorme no país, mas a tecnologia, as ideias, é muito embrionária agora. Mas tem cérebros pensando sobre como operacionalizar essa captura de uma fonte 100% de CO2. Obrigado, Olivier, bem claro. Agora eu vou pedir que vocês vocês três enderecem a pergunta, né, sobre a regulação para projetos integrados complexos, como foi apresentado aqui. O Scott Ford Upgraded também, antes também aqui, pudessem falar. Depois nós vamos para a pergunta ali e outras, e no final tem 5 minutinhos para os final remarks, né, aquele wrap-up, como a gente chama, e uma perguntinha que eu já falei para vocês lá fora. Bom, falando da regulação, e aí regulação de maneira mais ampla, né? Então, a regulação vai muito além das atribuições e da regulação da ANP em si, né? Então, a questão tributária, por exemplo, é uma questão bastante relevante na implementação de novas indústrias. A harmonização da regulação no âmbito estadual e federal, tanto do ponto de vista de regulação de atividade, de questões tributárias, de questões ambientais também. Então, esse é outro aspecto bastante relevante. E o aproveitamento de determinados instrumentos já estabelecidos para algumas indústrias, como, por exemplo, a indústria do petróleo. A gente tem, por exemplo, um conceito do repetro, dentro da exploração e produção, utilizado exclusivamente para atividade de exploração e produção de petróleo. Então, por exemplo, a atividade de captura de carbono, que pode ser utilizada a mesma infraestrutura para fazer um armazenamento, hoje ela não é contemplada por esse regime tributário especial. Então, esse tipo de harmonização e esse tipo de conexão é necessário, entendendo que nós estamos tratando de uma série de indústrias emergentes. Então, ainda não há uma rota tecnológica bem estabelecida a ponto de um detalhamento regulatório mais apurado. Então, nessa linha, não só a utilização dos projetos de PDI e com TRLs mais altos, plantas piloto que possam provar tecnologia, e nós temos aí um conjunto, plantas de DACS, por exemplo, que é uma tecnologia emergente. Nós temos algumas sendo desenvolvidas hoje no Brasil para fazer a captura de carbono direta do ar, da captura de carbono em si, digamos assim, mais tradicional, em estruturas geológicas. Há projetos piloto para injeção aquífero salino, há projeto piloto, mineralização, injeção no basalto, há projeto piloto. Então, há uma série de projetos mais avançados. E aí, o grande ponto regulatório é instituir critérios em que os sandbox regulatórios, em que contratos específicos para uma regulação específica para um projeto seja aplicada, para que ela seja testada junto com a tecnologia, para aí sim, após esse primeiro teste, esse sandbox, se possa estabelecer uma regulação mais geral. Então, esse é um dos caminhos, mas o principal desafio, sem dúvida alguma, é a harmonização da regulação estadual e federal e a sincronização da regulação técnica, por exemplo, com a regulação tributária, né? Que as coisas têm que acontecer dentro de uma sequência que viabilize a implementação de um negócio sem paradas para se aguardar a regulamentação, por exemplo. Só para complementar, eu acho que o
o governo tem um grande desafio também junto com o setor privado, porque eu tento me colocar no lugar da ANP. Você regulava óleo e gás, que já não é fácil, aí depois biocombustíveis, aí do etanol você passa a ter biodiesel, aí você passa a ter 10 tipos de biodiesel, você passa a ter várias rotas de produção, você passa a ter etanol de segunda geração, você passa a ter o biogás, e aí vem o hidrogênio, vem a amônia verde. Então, eu imagino como seja difícil hoje distribuir recurso e prioridades, né? Dentro da Shell e da BP também não é diferente, né? Você tem projetos competindo por CAPEX, tem tecnologias que querem ser testadas. Mas acho que é por isso, eu sempre falo, né, nesse novo mundo existe mais espaço para colaboração do que para competição, principalmente no primeiro momento. Acho que da mesma forma que a Shell trabalha, colabora com governos no mundo inteiro, aqui no Brasil, a BP também, a gente tem um time, o Pan-American, né, o Pan-European, e agora parece também Pan-American nos Estados Unidos, trabalhando com governos justamente para ajudar. Com os parceiros, com o governo, você começa, tá bom, como é que você desonera a cadeia de produção, como é que você regulamenta de forma que essa produção seja compatível com mercados locais e mercados externos, para que você possa começar a aumentar a escala dessa produção e reduzir custo. Vocês lembram do trilema, né? A questão da viabilidade econômica está vinculada à escala. Então, eu acho que é tirar complexidade do sistema e colaborar no desenvolvimento dessas soluções. Você tem 3 grandes players, regulador, a indústria e os inovadores. Acho é bom entender o que eles têm a dizer para ver se tem uma área comum. Mas também a grande diferença entre oil and gas e transição energética é oil and gas, você só tem oil and gas, ponto. Aqui, na qualquer baía, para perfurar, produzir, estocar, transportar, em qualidade diferente, você tem o mesmo produto, a mesma fonte. Hein? Com a transição energética, você tem dezenas de fontes de energia diferentes. Pode ser NBS, pode ser BECS, pode ser etanol modificado, etanol segunda geração, você tem vento onshore, offshore, vento que vão nas usinas, ventos que vão ventos eletricidade que vão no rede. Então, vamos poder achar uma regulação que vai funcionar para todas estas fontes. É uma questão, porque com óleo e gás é fácil, você pode, e você faz. Mas com essa diversidade de situações, faz sentido de achar o documento que vai fazer este milagre, ou, que vai ser complicado também, ter regulações para cada tipo de fonte e subfonte, que vai se tornar talvez nightmare também, porque você vai ter de ver centenas de advogados para qualquer situação, vai requerer exceção, etc, etc. Então, eu não sei, claramente, minha resposta é eu não sei, mas é um pouco o que fica na minha cabeça. Oil and gas era uma coisa mundial, e mesmo óleo aqui na China, os ventos, a água, o sol, a termoenergia, tudo é diferente e merece talvez um olhar diferente, mas como fazer? Voilà. Fascinante, né, pessoal? Obrigado, Olivier. É isso aí mesmo. Você quer falar? Não, eu não. Obrigado. Olha só, temos ali uma pergunta, dá tempo para mais uma, porque eu não quero prejudicar a próxima sessão, nem o Business Club, que vai ter depois, que eu peço que vocês não percam a oportunidade do GBBC, o Clube de Negócios Britânicos. Pode falar o seu nome e empresa? Claro. Boa tarde a todos. Breno Medeiros, da Deloitte. Espero que eu tinha uma pergunta para cada um, mas acho que, enfim, não dá tempo, né? Mas, então, talvez eu vou concentrar no Rafael. Né?
historicamente, acho que o grande receio de um gerente de P&D de uma petroleira, tal como de uma utility no setor elétrico, é o medo de glosa. E o que o medo de glosa, historicamente, nos dois setores levou um comportamento não salutar para a inovação no país, né? Vou investir em universidade porque a chance de glosa é muito menor. Então, ninguém quer bater na porta do CFO da petroleira e falar, desculpa, o glosado precisa de dinheiro de novo para gastar o dinheiro de novo corrigido pela Selic, né? Ainda mais a Selic no patamar que está no país. Houve mudanças na regulação ao longo do tempo das rodadas de favorecer mais investimentos em empresas de maior porte. Um ex-executivo da Shell, hoje o professor universitário da Austrália, Robert Perrons, é um dos maiores estudiosos de inovação no oil and gas do mundo, né? E ele identificou, num estudo patrocinado e apoiado pela SPE globalmente, que o grosso das inovações ocorre na relação petroleiras de grandes fornecedores, né? E no Brasil isso é dificultado pela regulação. Existe mais espaço para melhorias, eventualmente, estou loucubrando aqui, tá? Semelhante com o que foi feito como conteúdo local, para se editar contratos passados, né, pela nova regulação, existe essa possibilidade da ANP fazer isso para o P&D, permitir com que as petroleiras utilizem a nova regulação, mas editando os contratos passados, porque o estoque de capital desses 4 bilhões relacionados a contratos passados ele é alto ainda, né? Então, eventualmente, uma mudança dessa regulatória daria mais liberdade para as petroleiras investirem em projetos mais inovadores no país. Faz sentido? Não, muito boa pergunta e até um ponto interessante. De fato, o risco de glosa, que significa a ANP não considerar aquele investimento PDI ou não enquadrado no regulamento e, por isso, pegar esse valor do período anterior, corrigir pela Selic e transportar para o ano seguinte, acaba sendo alto e havia, de fato, uma tradição em investimentos associados a infraestruturas nas universidades. Bom, então vou construir um prédio, um laboratório numa universidade, que isso ninguém duvida de que é pesquisa. Esse era um cenário original lá do início, né, dos 25 anos, um cenário que veio se agravando à medida que os processos fiscalizatórios levaram a determinadas glosas. E aí, o primeiro ponto de mudança em relação a esse reequilíbrio foi o próprio contrato, né? Então, a partir da 13ª rodada, enquanto se tinha 50% em instituições de ensino e 50% na própria empresa ou empresas brasileiras, esses valores foram reequilibrados nas cláusulas de contrato desde a 13ª rodada, né? Então, passamos a ter 30% a 40% em instituições de ensino, 30% a 40% em empresas brasileiras e o que resta, né, que dá de 20% a 40%, na própria empresa ou empresas brasileiras. Então, houve primeiro um reequilíbrio da cláusula contratual, né? E para eliminar esse risco de glosa, a ANP, em 2021, na mesma consulta pública em que inseriu a transição energética, digamos assim, passou a compor um novo elemento, que é a consulta prévia de mérito. Então, as empresas com um projeto em que há algum tipo de incerteza, um projeto inovador, em que há um tipo de incerteza de enquadramento em uma das cláusulas, essas empresas podem fazer uma consulta prévia de mérito. Então, a ANP cria um processo de segurança jurídica para se evitar justamente as glosas. O contrato é um acordo entre as partes. Então, o ponto mais relevante e principal pelo lado do representante do Estado como signatário dos contratos de concessão é o respeito absoluto e completo ao que está estabelecido no contrato. Mas absolutamente nada impede que haja um aditamento desse contrato em relação a uma cláusula que possa vir a ser favorável tanto para a empresa signatária, para aquele consórcio, quanto para o representante da União no contrato, como é o caso da ANP. Então, esse reequilíbrio desses percentuais é possível, sim. Há instrumentos, é um aditivo que é um instrumento que torna possível esse reequilíbrio contratual, sem prejuízo dessas ferramentas para mitigar o risco de glosa e permitir os projetos mais avançados, como a gente vem acompanhando mais recentemente. Obrigado pela pergunta, muito boa. Muito boa. Obrigado, Rafael. Pessoal, eu vou ter que encerrar agora, tá? Porque o Fabrício, vocês não viram, ele veio aqui, tá? Ele foi falar no meu ouvido, mas ele me deu uma puxada de orelha aqui, já, então eu não quero tomar outra, eu vou fechar agora. Eu queria pedir, porque eu acho que isso vai ser muito útil, que cada um de vocês
bem de forma o mais sintética possível, que fizesse assim, que mensagem, né, eu gostaria de passar sobre projetos integrados, tecnologia, inovação, né, o que cada um gostaria. E eu queria também, se pudesse endereçar sinteticamente, isso é coisa simples, né, qual é o setor de energia que vocês gostariam de ver daqui a 10, 20 anos no Brasil, em umas poucas palavras? Como vocês gostariam de ver o Brasil daqui a 10, 20 anos? Setor de energia. E rápido, porque não tem tempo. bem fechada. Bom, é um elemento que nós não discutimos. People, pessoas, staff, pesquisadores, porque atrás dessa inovação você deve ter cérebros, seres humanos. E há estatísticas, 30% dos estudantes nas universidades vão estudar STEM, Science, Technology, Engenharia e Matemática. 30%, tudo bem, fica tranquilo. Não ficou tranquilo, porque um quinto desses 30% só vão trabalhar numa área de STEM. C'est menos de 5% de nossa população de educação avançada, vamos dizer, vão trabalhar na área de STEM. Esse grande desafio da transformação energética é agora um problema de engenheiros, de ideias. Depois podemos regular, mas tem nada a regular. Precisamos colocar, muito a regular, mas precisamos colocar tudo na mesa, absolutamente tudo na mesa, para ter uma chance de providenciar energia suficiente para o mundo poder ir na frente. Mas para ter esta energia, estas ideias, precisamos jovens, não são mais, jovens filhos, primos, que vão trabalhar realmente nas áreas de STEM, nas universidades, nos startups que nós falamos. Precisamos incentivar este caminho em cima dos outros caminhos que são também muito, muito importantes. Hein? Mas agora temos uma urgência que vai demorar décadas, não urgência deste ano, hein? décadas, projeção até 2050, 2070, até o fim deste século, são 3 gerações, 2, 3 gerações. Então, a minha visão do Brasil daqui a 10 anos é um Brasil que estimula este tipo de energia cérebro. Palma para eles dois também. É muito bom. Nesse sentido, eu acho que esse pilar é absolutamente essencial, as pessoas, né? Então, os processos ativos para desenvolver essa mão de obra qualificada são absolutamente essenciais. Eu mencionei o programa de recursos humanos com 1.200 bolsistas, em que ele precisa e necessita ser ampliado no futuro, porque esse será toda a base. Os cérebros são a base de qualquer desenvolvimento tecnológico, como bem colocou o Olivier. O desenvolvimento de processos de inovação. Então, a gente vem de uma indústria que é uma indústria que tem uma tradição de competição e fechamento e de não compartilhamento de dados e informações em função de aspectos de competitividade. E a gente fala, por exemplo, em um programa empreendedorismo para fomento de startups. Então, as empresas têm uma obrigação e colocarão um determinado valor em um programa de empreendedorismo em que as empresas têm que estar conscientes que não deterão a propriedade intelectual desses desenvolvimentos das startups, porque como que nós teremos startups desenvolvendo projetos se elas não terão a propriedade intelectual e não poderão coletar os frutos desses desenvolvimentos? E no âmbito da energia, isso é um pouco mais complicado, mais difícil, né? É diferente das fintechs, por exemplo, né? Que tem um desenvolvimento em que há um alto risco, mas a recompensa é altíssima. Já os desenvolvimentos na área de energia são incrementais, então
há uma necessidade de comunicação e de entendimento desses mundos que sempre foram muito distintos e hoje estão integrados, tanto da multiplicidade das fontes de energia, quanto das dinâmicas que fazem com que esses processos se desenvolvam dentro do mercado de energia, ou o mercado de energia se desenvolva dentro do mundo da inovação, né? Então, a comunicação, a integração e essa união entre os diferentes polos dessa transição é que vai fazer o Brasil exercer todas as suas potencialidades que são tão aclamadas, né? Eu acho que minha visão para o Brasil daqui a 10, 15 anos, eu gostaria de ver esse potencial realizado, né? Eu gostaria de ver o Brasil se consolidando como um carbon sink para o resto do mundo. O Brasil conseguir fazer essa transição de uma economia de já relativamente baixo carbono para carbono negativo, né, se for levar no limite. Eu queria ver o potencial do pré-sal e das outras bacias desenvolvido. É um petróleo e um gás competitivo, com uma pegada de carbono menor do que a de outros lugares do mundo. Eu queria ver o etanol de cana-de-açúcar, de milho, desenvolvido no seu potencial. Eu queria ver o etanol brasileiro, que já tem uma pegada de carbono, uma das mais baixas, né, e um custo mais competitivo, com uma pegada de carbono negativo. Eu queria ver esse potencial para o biogás desenvolvido e a descarbonização do transporte, no caso das commodities agrícolas e das próprias operações nessas empresas. Eu queria ver o potencial do hidrogênio verde desenvolvido. De novo, o Brasil tem um dos hidrogênios mais competitivos do mundo, só que projetos montados na exportação não caem de pé necessariamente. Eu quero ver as cadeias produtivas do Brasil, minério de ferro. O Brasil é um dos maiores exportadores, produz o minério de ferro com a menor pegada de carbono do mundo. Tem potencial para descarbonizar ainda mais. O Brasil poder exportar o green steel, né, o aço verde. Eu acho que é isso que eu queria ver, esse potencial realizado, né? Para quem trabalha na indústria há muito tempo, você vê que em algumas áreas a gente não conseguiu realizar esse potencial. Então, mas assim, o potencial realmente existe. Só é frustrante você ver que o Brasil tem vantagens competitivas de longo prazo, independentemente da existência de um ambiente regulatório favorável de mandatos, e a gente, às vezes, não consegue levar isso adiante. Então, que a gente não perca essa inércia que se criou no mundo que favorece o Brasil. Obrigado, Adriano. Olha, agradeço, realmente foi fantástico, muito leve, muito fácil interagir com vocês. Agradeço também, né, toda a atenção aí. Não percam o GBBC após. E, moniquicamente, porque tem a Monique, a vice-presidente, moniquicamente eu falo, vocês podem caçá-los, né, depois daqui, para fazer outras perguntas, sempre é possível. Tá bom? Muito obrigado e, mais uma vez...